Stranger Things, simplesmente a maior série da história da Netflix e uma das maiores séries do século XXI. Recentemente foi lançado o volume 1 da temporada 5 de Stranger Things. E nessa semana foi lançado o volume 2 de Stranger Things. Muitas pessoas acharam decepcionante, outras acharam legal e outras acharam muito bom. Hoje a gente vai trazer aqui um resumo completo sobre este volume. Então é isso, deixa aqui seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificações e fica claro a inspiração que a gente tem pelo Clark em fazer cada resumo aqui no canal. Esse cara é foda, esse cara merece todo o mérito. Muito obrigado e bora pro vídeo. O episódio começa com a base militar após o ataque de Vecna, com Will pensando sobre o que o Vecna tinha falado para ele. Então a Joyce e o Mike vão conversar com ele e o Mike o consola falando que ele é um feiticeiro. O Mike pensa que só as crianças que estavam com eles foram pegas, mas na verdade o Will fala que todas as crianças foram pegas. E o Will se sente culpado por não aprender seus poderes antes. Então aparecem os militares e os três fogem juntos. Então aparecem as crianças presas pelo Vecna e acordando na memória dele. Então é mostrado a Holly obedecendo o plano de Max, se infiltrando lá. Então é mostrado o Henry falando seu plano para as crianças e que amanhã será o grande dia, dia 6 de novembro. Agora no mundo invertido é nos mostrado a 8 enganando a véia com seus poderes psíquicos. E a véia então percebe que ela fugiu. Após isso é nos mostrado a 8, a 11 e o Hopper fugindo da instalação militar e a 11 brava com o Hopper por ele ter feito uma missão suicida. Ao mesmo tempo é nos mostrado o Mike e o Will encontrando o Lucas ferido. Parece feito sob medida para deixar umas cicatrizes iradas. Então Joyce e Mike contam para o Lucas que o Will matou os Demogorgons. E o Will fala que as crianças são veículos para o mundo real. Então a Joyce dá a ideia de Will se reconectar com a mente colmeia para tentar atacar o Vecna, ao invés dos Demogorgons. Então nos é mostrado o grupo da 11 chegando onde supostamente o grupo do Steve estava. Ou estava, né? Não está mais. E a 11 discute com o Hopper pelo seu plano suicida. Após isso é mostrado Dustin, Steve e Jonathan e Nancy chegando no laboratório de Hawkins. Após isso eles se dividem em dois grupos e tem uma cena vergonhosa do Steve querendo ir com a Nancy. Porém ele vai com o Dustin. Após isso é mostrado a Holly disfarçando estar bem na casa do Vecna. Holly então sai da casa do Vecna para se encontrar com a Max. Então o Max discute com a Holly falando que ela não estava seguindo devidamente o plano. Então é mostrado que tinha uma pessoa espionando e é mostrado que era o Derek, que já sabia sobre o plano do Vecna, e fala com ela sobre isso. Então a Holly dá a ideia do Derek voltar a ser o Derek imbecil para atrapalhar o plano do Vecna. Então nos é mostrado a Joyce contando seu grande plano e a reação das pessoas descobrindo o poder do Will. Eles não têm ideia de como se reconectar com a mente colmeia, então enquanto eles comem eles tentam ter alguma ideia. Erica e Lucas têm uma ideia. Erica tem a ideia de chamar o mentor de Dustin para construir um novo rastreador de decibéis para achar a mente colmeia. Já Lucas tem a ideia de reviver o Demogorgon se referindo a Frankenstein. Então Joyce tem a ideia de fazer as duas ideias. Explorando, Dustin e Steve acham uma sala parecida com uma creche. Dustin fala num tom irônico para Steve ficar lá enquanto ele procura pistas de algo. Ao mesmo tempo, Jonathan e Nancy acabam discutindo. Após o debate, Jonathan acha uma porta com uma maçaneta derretida e tenta abrir. Logo depois de abrir, percebe que é uma escada toda derretida. Corta para Hopper tentando se comunicar com o grupo do Steve e Jonathan. Então ele mostra a 11 e a 8 conversando, e a 8 conta como foi capturado e o que faziam com ela no laboratório. E tirava seu sangue para algo que logo iremos descobrir. Logo nos é mostrado o Derek desrespeitando a ordem do Henry de não entrar na floresta. Enquanto fala para ele cagar no mato, as crianças que estavam com ele logo correm para contar pro Sr. Fulano o que o Derek fez. Corta para Max conversando com a Holly sobre o que fizeram durante 2 anos presos nas memórias do Vecna. Agora Will e Robin no mundo normal fazem uma adaptação dos cabos da rádio para fazer um teste com uma abóbora. Enquanto isso eles conversam e Robin agradece por ter salvado os Demogorgons, então Will agradece por ter ajudado ele a aceitar que ele era. Max e Holly voltam para onde Holly acordou pela primeira vez após ser sequestrada pelo Henry. Max fala para procurar algo que estivesse diferente e do nada aparece uma fucking porta voadora e por algum motivo as duas atravessam aquela porta e saem uma memória da Holly. Aquela memória era teoricamente a primeira vez que o Sr. Fulano havia aparecido, porém ela não tinha visto ele. Não esquece. É só uma memória, né?
Após isso, Max pergunta onde ela tinha visto o Sr. Fulano pela primeira vez. Ela disse que foi na biblioteca. E magicamente, após empurrar alguns livros, eles chegam à biblioteca. Quando chegam na biblioteca, vem o primeiro contato da Holly com o Sr. Fulano. E corta para Steve tentando resolver o cubo mágico e falhando miseravelmente. Dustin chega e diz que não encontrou nada. Steve fala que ele estava errado e que o gerador de escudo não existia. E Dustin fala que ele iria adorar isso. Eles discutem e acabam chegando no assunto do Ed. Em cima da namorada dos outros enquanto o mundo tá A acabando. Nancy é uma amiga. Ela é uma amiga, tá? Você lembra o que é isso? Ter amigos? Lembro. Lembro sim, lembro como era ter um bom amigo comigo. Um amigo de verdade que botava fé em mim e que era legal comigo. O quê? Vamos lá. Isso é tudo por causa dele, né? É claro, do Ed. Esse seu lance revoltado de afastar as pessoas é porque ninguém consegue ser tão perfeito como ele é. Ele não era perfeito, mas pelo menos ele sabia disso diferente de você. Ele nunca foi falso. Ele não ligava para o que os outros pensavam dele. Ele era autêntico. Ele era a pessoa mais inteligente e bacana que eu já conheci. E ele ia ter resolvido isso aqui em 30 segundos contados. Então se eu sou esse grande idiota, por que sou eu que ainda tá de pé aqui? O que você tá querendo dizer com isso? Naquela noite, eu falei pra não bancarem os heróis. Falei pra vocês dois. E o que o Ed fez? Você jogou num enxame de morcegos Pra mortais. salvar minha vida. Ele não salvou ninguém. Ele salvou todo mundo. Pode continuar se iludindo com isso, Henderson, mas no fundo você tá com essa raiva toda porque você sabe qual é a verdade. O Ed quis bancar o herói. Ele tomou uma decisão idiota. E ele acabou se jogando na morte. Cala a boca! A briga fica mais intensa. Steve fala que Ed se jogou para a morte querendo bancar o herói. Dustin fica puto e eles partem para a briga. Durante a luta, o rádio de Dustin quebra e eles caem no chão e Steve levanta falando que vai embora. Dustin, xingando ele, esbarra numa porta escondida que dava acesso a uma sala cheia de cálculos e livros, e num quadro na parede aparece a mesma triangulação que Dustin havia feito. Agora nos é mostrado Jonathan e Nancy explorando o local, no qual está todo derretido parecendo cera de vela. Também é nos mostrado alguns corpos presos na cera. Voltamos de novo para 11 a 8, onde ela fala que o sangue que era tirado dela, na verdade era usado para injetar em mulheres grávidas para tentar dar poderes aos fetos. Porém, diferente do experimento do papai, o sangue da 8 não é bom o suficiente, o que acaba por adoecer as mulheres grávidas e seus fetos. Então a 8 mostra a mãe da 11 e mostra que na verdade quem deu poderes a ela e a todos os irmãos da 11 na verdade foi o Henry. Mostra que se pegarem ela irão usá-la para fazer mais super-humanos, mostrando que um looping sem fim de criação. 11 então foge. Agora Derek tenta chegar nas cavernas onde o Vecna não consegue entrar, porém Vecna é mais rápido e consegue derrubar o Derek. Ele pergunta quem eu trouxe e Derek diz que era sua mãe. Vecna puto mostra que iria fazer com sua família se não contasse quem tinha mandado o mapa, mostrando seus pais mortos. Enquanto isso, Max e Holly chegam ao momento do parquinho, e Holly tenta se lembrar o que está errado. Então Holly percebe que o centro do carrossel deveria ser amarelo e não cinza, e após bater com um ferro, o centro se quebra e mostra outra memória, dessa vez na casa dela no dia do ataque. Agora, Mike, Lucas e Joyce chegam com o corpo do Demogorgon, e após uma cena para encher linguiça, eles fincam as estacas no Demogorgon, Will se prepara, eles ligam a máquina e o Demogorgon meio que volta à vida. Will consegue se reconectar entrando na mente do Derek. Finalmente, nos é mostrado a Max e a Holly quase escapando, não aguento mais falar o nome dessas duas. Até que o Vecna aparece e acaba com o plano das duas. Elas tentam fugir, porém Vecna fecha a porta e segura a Max pelo pescoço. Holly fica que nem estátua sem fazer nada. E finalmente, Max quase morrendo, Will consegue entrar na mente do Vecna quebrando sua perna. Numa das cenas mais épicas da série. Então, após isso, controlando o Vecna, manda Max correr, enquanto tenta segurar o Vecna em sua própria mente. Max! Se você estiver me ouvindo, você precisa correr! Porém, Vecna consegue expulsá-lo e assim o Will é jogado para trás num estado de transe. Will, tá me ouvindo? Eu tô aqui. Acorda. Manda ver! Manda ver! Enquanto isso, no mundo invertido, voltamos com Jonathan e Nancy explorando o local. Eles chegam no terraço do laboratório e percebem algo estranho no céu. Enquanto Dustin vê alguns papéis em cima da mesa, Jonathan, para testar, joga um pedaço de cano no céu.
e percebe que teoricamente era o gerador do escudo. Porém, Dustin descobre que aquilo na verdade não é um gerador de escudo e tenta avisá-los, porém já era tarde. O episódio acaba com Nancy dando um tiro no gerador de escudo. O EP começa em sequência aos 5, com o Dustin gritando o nome de Jonathan e Nancy e acaba encontrando Steve. Porém, já é tarde. Nancy atirou na bola e, como num ato instantâneo, a esfera de poder explode e joga Nancy e Jonathan, fazendo eles desmaiarem na hora. Bom, a energia é tão forte que emite ondas de choque que percorre por todo o mundo invertido, fazendo o muro balançar, e daí corta para Erica e o Murray na casa do professor Clark, para eles arrumarem aquele localizador de telemetria do Dustin. Eu peguei o nome que ela falou, eu não sei. Enfim, do Dustin para localizarem ele. Numa cena que, mesmo desnecessário, eu achei bem legalzinha e divertida até. A princípio, o professor recusa, mas ao ouvir que o Dustin está em perigo, já muda de ideia. Enfim, voltando ao Dustin, vemos porque ele estava super errado sobre o mundo invertido, como é visto no trailer, que se você não viu, fizer uma análise completa aqui no canal, mesmo que o volume 2 já tenha chegado, vale a pena você ver, certo? Enfim, Dustin explica que o mundo invertido em conjunto de energia maligna não são frutos do Vecna, mas sim da ciência. Uma tal de matéria exótica que, adivinha? É a tal bola de poder que a Nancy tirou e ameaçou, sacou? Essa bola de energia que sustenta o mundo invertido. Dustin também diz que o Vecna não está do outro lado. E como ele sabe? Porque não há nada do outro lado, apenas um vazio. Para ilustrar isso, corta para o Hopper, 11 e Callie. Porque lembra que o carro do Steve ficou atolado no muro? E que eles foram lá na igreja encontrar, eles não estavam lá, enfim. Então, com a onda de choque, o muro amoleceu e abriu, dando uma brecha para o carro passar. Voilá! O carro é sugado como se estivesse no espaço. Então tudo começa sugado e começa uma ventania do caramba, dando brecha para até abrir um portal lá interdimensional. Mas como estamos com a 11, ela cria como se fosse uma barreira, numa cena cenográfica muito da hora, e para que os nossos protagonistas consigam passar. Mas com isso a câmera também é sugada para nós ver o lado de fora, né? Para eles deixar a gente na curiosidade. E agora estamos no vazio, e essa cena é muito zica. Para ela nem deixo resumo, só quero que vocês vejam ela. Depois dela, temos a abertura. E só para esse iniciozinho eu dou um 10, porque, meu Deus, que começo de episódio. Agora estamos com Max e Rola. Agora estamos com Max e Holly. Elas acabam de sair daquela memória que estavam e fogem de volta à caverna. Nisso, quando elas pensam que já estão salvas, Henry aparece e ameaça, dizendo que se a Holly não voltar para ele, tratará de machucar a Max. Mas como uma boa bocuda, Max diz que ele é um medroso. É muito meme, cara. Mas ele não pegará a Max pelo sonho como ele vinha tentando. Agora ele virá pessoalmente. Como assim? Espera que já você vai ver. Depois disso, logo em sequência, voltamos pro centro do rádio, ao cenário após Will salvar a Max, e ele está inconsciente ainda, mas não interessa muito por agora, mas sim o que Lucas, Max e Robin estão discutindo, sobre como Will conseguiu ver a Max se ela está em coma. E tadã! Robin tem uma ideia genial, que na verdade a Max não está inconsciente, mas sim está tendo uma longa transe do Vecna, e não em coma, entendeu? Ou seja, a mente do Will, Holly e Max estão em o mesmo lugar. Onde você me pergunta? Na mente do Vecna, presos. Logo, se eles os tirarem da prisão, eles voltarão aos seus respectivos corpos e não estarão mais em coma. Literalmente. E eles, uma vez estando na mente do Vecna, vão saber onde estão e checkmate. Agora, para realizar o plano, eles devem separar. Lucas e Robin vão ao hospital e Mike fica com Joyce e Will. Depois disso, corta para a mente do Will. Ele está no mundo invertido, onde o Vecna prendeu ele lá na primeira temporada. Enfim, começa a falar com ele.
O Henry começa a falar com ele e Vecna revela que desde o início usou o Will como construtor dos túneis que estavam por todo Hawkins e por conta de Vecna ter usado o Will por muito tempo, ele passou seus poderes para ele. Ou seja, a raiz dos poderes do Will são do Vecna. Isso daí é meio que... tava meio óbvio já, só que é dito isso. Não é mais uma teoria e agora é um fato. Os planos de Henry é usar o Will como espião pela última vez. Talvez como uma forma de representar o que acontecerá no próximo volume? Talvez. Voltando, a Max e a Holly agora estão discutindo sobre o que fazer agora. Bom, para resumir bem, elas decidem, após uma discussãozinha não tão importante, que devem sair da caverna rumo ao deserto. Agora, novamente, voltamos. Logo depois disso, porque essa série tá numa oscilação muito gigante, entendeu? Nós vamos voltar de novo para a estação de rádio. E agora, 11, Hopper, Kali chegam até lá. Como? Lembra que foi aberto o portal no começo do EP? Então. E tem um ótimo detalhe de continuação que eles estavam no cemitério, certo? Lá naquela igrejinha. E o carro é de uma agência funerária. Não é importante pra trama nem um pouquinho, mas é um detalhe muito da hora. Enfim, eles se reencontram e colocam o papo em dia. E daí já corta novamente no mundo invertido. Steve e Dustin estão à procura de Jonathan e Nancy ainda, quando acha a esfera da matéria exótica. Como falaram deles, a série mostra como Nancy e Jonathan estão. Eles, após a explosão, acabaram caindo dentro de uma sala. E essa é uma espécie de cera que começa a inundar a sala, mas não é muito detalhado por agora. Logo em seguida, voltamos ao mundo normal. Dessa vez, Mike e Hopper estão discutindo para entender melhor sobre como Holly, Vecna e o Upside Down se conectam. Mas não chega a uma conclusão, pois quem os interrompe? Kali, meu Deus, nessa temporada ela tá insuportável. Com todo respeito pra todos os fãs dela, não me critiquem, acho que até vocês concordam mais. Pô, nem o Hopper aguenta mais. Kali queria fazer uma discussãozinha, mas é um pouco desnecessário, na minha opinião. Esse papinho, graças a Deus, é interrompido pela 11, que não conseguiu achar o Henry. Eles vão lá pra fazer um apoio pra ela, enfim. Então, em seguida, como quem tem uma lâmpada na cabeça, Hopper diz que eles devem melhorar o sinal da 11 com um tanque de sal. Tá ligado? Que eles sempre usaram, só que dessa vez ela, como tava muito forte, tá mais madura. Ela tentou sem, não deu certo, vamos pro tanque de sal. Depois disso, vamos ao hospital de novo, pois quem chegou lá, isso mesmo, Lucas e Robin. Porém, dessa vez, nossa querida senhorita Butley está sendo procurada pelos generais. Por quê? Lembra que no volume 1 ela roubou um monte de sedativo forte, que são ilegais para consumo público? Enfim, agora estamos novamente... Enfim, é isso que acontece. Agora, como eu já disse que tem uma oscilação muito grande, estamos novamente com Max e Holly. Elas estão à procura de algum meio para sair de lá. Porém, Max, que passou 2 anos e nunca achou nada, ou seja, qual é a certeza de nada? Mas, com uma ideia que saiu do nada, Holly consegue achar. Como? Calma, que primeiro devemos voltar ao mundo invertido. Dustin e Steve ainda estão à procura de Nancy e Jonathan. E falando neles, eles ainda estão presos nessa linha de cera. E ela está cada vez mais alta, o nível da cera está cada vez mais alto. E como a última tentativa de sobreviver, eles ficam em cima da mesa para ficar o máximo de tempo vivos, antes que chegue a ajuda. Logo em seguida, voltamos para o mundo real. Agora juntos estão Hopper, 11, Mike, Joyce, Will e Kali. Enfim, ela não interfere tanto. Hopper tem uma conversa com Joyce a respeito do Will, que ainda está desacordado, mas coisa boba. O real importante da cena é a conversa que 11 e Mike tem a respeito do que Kali disse. 11 parece relutante e não quer falar por agora. E sinceramente eu senti uma sumida da 11 nesse volume. Se ela tiver meia hora de tela é muito. Enfim, né? Papinho tosco. Eles discutem para variar. Mike quer ajudar a 11, mas 11 quer resolver tudo sozinha. Mas ela acaba contando que a 8 mostrou pra ela o que a 8 mostrou pra ela sobre que os generais estão injetando sangue da Kali e tal, pra querer novos super, sei lá como fala, esses caras aí com tatuagem no braço. Eles têm um papo meio sentimental, onde termina com 11 soltando a famosa frase: Você não pode escrever o final. Não dessa vez. Talvez eu não. Mas nós sim. Você, eu, o Lucas, o Will e o Dustin. Porque essa é a nossa história.
E ela começa trazendo o Will de volta. Agora, para alegria de vocês ou não, voltamos para Max e Holly e descobrimos como elas acharam a saída. Simples. Pela tampa da lupa, ou seja, ou sei lá o que aquilo seja, sabe por quê? A tampa da lanterna, viado, da lupa, sincroniza com o contorno da frente da caverna. Max não acredita na Holly, mas adivinha? Ela acerta. Incrível! Depois disso, estamos de volta ao hospital, porque essa série fica oscilando. Vic fala com Robin e mesmo achando que ela é dependente, esse volume é muito meme, viado. Papo é ter muito meme esse volume. Mas isso é barrado porque tem um general que tá atrás da Robin devido ao tráfico de sedativo, que não terá uma sequência agora, porque voltamos ao mundo invertido numa das cenas mais emocionantes desse volume, que tipo não agrega muito à trama, mas é muito zica. Que é quando Steve tenta atravessar a escada e o Dustin implora pra ele não ir porque ele não quer perder alguém de novo, e como a escada tava fraca, a outra cai, como sinal do destino ou apenas o roteiro mesmo. Enfim, eu queria falar muito que essa cena, nossa, ela pegou muito no sentimental, cara, porque nós vê que o Dustin, ele não é que ele é aquela pessoa, não é como um personagem de qualquer filme que, independente de quem morra, vai superar facilmente. Na verdade, pelo contrário, né? Como qualquer pessoa normal, ele tem um luto. O luto dele é mais prolongado, mesmo que teve menos tempo com o Ed, mas enfim, muito zica. Para! Esse é um babaca! Eu não tô sendo babaca, eu tô tentando chegar neles, cara! Você arrisca na cara da morte, eu não posso deixar isso se repetir. Para de ser tão egoísta, por favor. Se você pular, você vai morrer. E eu não posso lidar com isso de novo. Você não pode morrer. Eu não posso lidar com isso de novo. Não deixe acontecer de novo. Por favor. Aí. Por favor, não deixe acontecer de novo. Você não. Desculpa. Não. Voltando aos apaixonados, a série está cada vez maior e como eles estão numa situação não tão favorável, começam a expor porque parece estar tão distantes, que desde o começo da temporada, desde na verdade da quarta temporada, eles não estão com a mesma química, tá ligado? Mas enfim, Jonathan revela que pretendia se casar com ela, mas como entram em consenso que não devem fazer isso sem antes saberem quem realmente são, conhecerem seu interior, blá 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 blá. E fim de Jonathan e Nancy, um casal com muito potencial, mas que não deram certo. E como a vida é feita de acasos, em seguida dele serem terminado, a cera seca instantaneamente como mágica e eles são salvos por Dustin e Steve instantaneamente após isso. Com isso já ok, voltamos para 11 já na banheira. Agora com mais foco, ela procura achar o Will. Ele deixa ela entrar na mente dele e é levado ao mundo invertido e consegue libertá-lo numa cena supimpa. Logo em sequência, voltamos para Max e Holly. Já no subsolo, aqui estamos numa lembrança de Henry. Ainda criança, desvive um cientista que estava com uma mala roubada. O que estava dentro da mala? Nem eu, nem você, nem ninguém até agora sabe. Mas como isso não é tão interessante, eu tô falando no sentido de que não mostra muita coisa, então não agrega tanto ao episódio, vamos para a sequência disso, onde Holly e Max vão conseguir sair, mas antes tem que tirar a pedra de um murinho. Porém, para dar um suspense, para você ficar com ansiedade, para você aumentar a retenção, né, do episódio, do nosso vídeo, claro, também. Vamos para a visão do Will. Sim, agora acontece o que o Vecna disse. Que o Will, ele tá na visão do Demon Dog, né? Porque você lembra que o Vecna disse que ia atacar Max pessoalmente? E é isso que ele faz. Vecna manda Demodogs para atacarem a Max numa cena muito da hora, onde rola uma fuga de Robin, Vic, Lucas e Max em coma. E tem uma hora que eles ficam encurralados numa salinha onde prestes a um Demodogs atacar eles, porque o Lucas não desliga a música, porque ele quer salvar a Max ainda. São salvos por uma certa pessoa e mostra quem salvou eles. A incrível Karen. Ai, cara. Bom, para encerrar o episódio, Max e Holly conseguem abrir a pedrinha. A muretinha lá que tava cheia de pedrinhas, assim, elas conseguem arrancar uma por uma e passar. E lá estavam no mundo vermelho, com os portal para elas só passarem.
Uma cena completamente desnecessária, com praticamente 2 minutos e meio falando de nada interessante pra trama. Mas cada uma segue seu respectivo portal depois de muito tempo correndo e o EP acaba de uma forma épica. Acaba! O episódio 7 começa com a própria Max acordando, deixando todo mundo daquele ambiente feliz de ver uma garota que estava há 2 anos em coma, ou em transe, né, que já que descobriram, acordando pela primeira vez, depois de 2 anos. Max disse que sempre viu o Lucas estando com ela, ouviu a música, etc. Mas isso não é outra coisa que é um resumo, mas a cena é bonita, tá? Então chega lá Mike, Onze, Hopper e a Kali lá e vê a Max acordada e todo mundo logicamente fica feliz vendo isso. Demorou, mas acordou, né? Vai se ferrar, William. Então a própria Max pergunta onde ela tá. E aí a Robin fala o que aconteceu e que a mãe do Mike salvou todo mundo ali. E o Mike fica feliz. E então o Mike pergunta para a Max onde está a Rogue. E a série vai nos mostrar. Rogue então acorda lá na dimensão X com aquele bicho na boca dela. E ela arruma uma forma de conseguir tirar isso. Então ela vê o bichão e, como uma pessoa normal, ela dá o fora dali. E enquanto ela está fugindo, mostra-se o ambiente da dimensão X. E mostra a estrutura do covil do Vecna. Que, pela minha visão, é uma aranha invertida. E cara, eu achei muito da hora esse detalhe. Vecna então vai atrás dela. Então a série corta mostrando o Dustin após o Dustin Steve salvar Nancy e Jonathan de lá, explicando como funciona o mundo invertido. Então a série corta mostrando a Rogue fugindo do Vecna. E cara, nesse momento aí ela tava correndo, o Vecna andando. Ela acha um chão rompido, como se fosse o mundo invertido. Então ela vai tentando quebrar, até que ela consegue. Ela vê o Vecna andando e, aparentemente, ela consegue fugir dali. Então a série nos mostra a famigerada cena em que todo mundo ficou em dúvida de quem era caindo. Eu tinha certeza que era a Max, mas é a Holly. Então, a Nancy, Jonathan, Steve e Dusty escutam um grito e eles vão atrás, sabendo que era a Holly. Então é nos mostrado o Clark e o Murray tentando achar a localização do Dustin com uma forma de balão lá que eu não vou conseguir explicar, mas ver nos decibéis para ver se eu conseguir localizar o rádio deles. Então Clark tem a ideia de cortar a linha dos balões para ver se ia mais alto e conseguia ter uma localização melhor. Ou seja, ele consegue. Todos soltam os seus balões e conseguem registrar o sinal, a localização deles. Então a série mostra o Will todo triste. A Joyce vai conversar com ele, tentando consolar ele. Ele fala que ele sempre foi fraco, que ele nunca teve chance com o Vecna. Por isso o Vecna sempre escolheu ele, por saber de sua fraqueza. Então a série corta mostrando a Vicky, a namorada de Robin, levando a cadeira para a Max, que já que quebrou todos os ossos e ficou muito tempo dormindo, muito tempo em transe, não consegue se mexer. E todos eles chegam ao acordo de irem atrás da Rogue no mundo invertido. E então o Murray liga para eles pelo aquele walkie-talkie lá, não sei falar o nome, desculpe, avisando que eles conseguiram achar a localização do Dustin e pede para todos irem lá. Mike despeça a Karen, falando que ela precisa descansar, que ela se machucou muito. Então eles chegam lá. O que acontece? Como tem aquelas barras de proteção, quando deu aquelas 4 fendas no mundo normal, os militares colocaram algumas barras. Então eles tiveram o plano de tirar a barra. Só que tinha algumas câmeras e a Eleven acaba quebrando as câmeras
e conseguindo tirar a barra. Todos então entram no mundo invertido e acabam encontrando o Dustin, Nancy, Steve e Jonathan. Mike pergunta por que a Nancy tá assim, onde tá a Rory? E a Nancy conta que quando a Rory estava caindo, ela parou no meio do ar e ela voltou para a dimensão X. Ou seja, o Vecna pegou ela. Então é mostrado que o Vecna faz tudo aquilo de novo. Prende a Rory e faz aquele negócio meio estranho. Então a série nos mostra a Max conversando com o Lucas, falando que tá preocupada com a Rory, que sabe como é sofrido viver lá na memória de Vecna. Então a série corta mostrando o Dustin explicando. Hawkins é a parte de baixo. Em cima é a dimensão X, que é apelida de abismo. A dimensão X, pra quem não sabe onde está o Vecna. E entre os caminhos, a ponte é um mundo invertido. Por isso que tem meio que uma estrutura carnosa, por isso que tem uma barreira carnosa. Por isso é chamado de buraco de minhoca, que o Clark tinha explicado antes para a Erika. E é lá em cima no abismo, que é a localização de Rory e as outras crianças. E isso explica muita coisa. O porquê a 11 não conseguiu entrar na mente do Vecna dentro da banheira. Isso explicou o porquê todas as missões deram errado. Ele também explica que quando a 11 ela venceu o Vecna na primeira vez, criou toda uma ponte para a dimensão X, levando o Vecna para lá. E quando o Vecna perdeu, na temporada 4, ele foi lá em cima para se recuperar. E muitos se perguntam por que as crianças? Por quê? Primeiramente, são mentes fracas. Segundamente, vai ser onde o Vecna vai ampliar os poderes como ele fez com o Will. Ele vai dar poder e vai conseguir ampliar, ficando cada vez mais forte e conseguindo fundir a dimensão X com o mundo normal de Hawkins. Ou seja, cada tempo mais a dimensão X vai chegando mais perto e mais perto de Hawkins, que vai ter uma hora que eles vão fundir. Então, a teoria de Lucas está cada vez mais próxima de acontecer. Que o dia 6 de novembro, que foi o dia que foi o primeiro ataque com o Will, que é o dia do momento desse episódio, vai ser o dia que o Vecna vai fundir. Ou seja, o hoje do episódio. Então todo mundo pensa como caralho eles vão subir 600 metros. Mas corta. Pela belésima vez corta quando nós escrever uma porra pra encher linguiça, mostrando o Henry levando a Rory de volta pra casa dele. Esse episódio enche tanta linguiça que eu vou resumir acho que 20 segundos essa cena aqui de minutos. Vamos lá, o Vecna simplesmente leva a Rory em casa e ele convence todo mundo de que a Rory ela se enganou pelo monstro que é a Max disfarçado. E eles todos vão meio que contra a Rory, mas eles vão tentar ajudar ela, fazendo com que ela pense que o Henry é o heróizinho da história. E o Derek, sabendo tudo que é errado, ele vai continuar obedecendo, porque né, cara, ameaçou a família. Droga, eu acho que eu passei de 20 segundos. Fracassei. Então a série corta mostrando os militares, que são bem meio que esquecidos nessa temporada, e mostra que o principalzinho lá, que tinha sido torturado pela 11, ele, como posso falar, ele percebe que foi a 11 que entrou aí, e ele fala pra ajudar as tropas que ele vai entrar lá. Ou seja, provavelmente no último episódio eles vão ser pedra no sapato deles. Mas é lógico, como essa série tá fazendo, o último episódio que vai definir. Então mostra o Hopper dando um plano que não vai adiantar nada, que é tentando subir com o helicóptero, mas logicamente não vai dar certo, porque é pedra lá em cima, não dá pra passar. E até tem uma piadinha legal, tá, que a Robin fala bem na horinha. As hélices têm uns 12 metros de diâmetro. É muito grande, não vai caber. O Steve sempre escuta isso e manda ver mesmo assim, né, Steve? Qual que é o seu problema? Você é louco, a Robin trocou de lá. Tô brincando, calma aí, beleza? Calma o coração, irmão, calma. Tô falando nada de errado, eu tô zoando. Mas resumindo, eles não estão conseguindo ter alguma ideia. E meio que pode ter, tem né, uma discussãozinha falando de que eles não conseguem. E logicamente o GOAT da série vai e dá um plano de gênio. Cara, Steve é muito foda mesmo. Não precisa de feijão mágico pra subir. Não precisa de feijão mágico! Desculpa, é que... Não precisa de feijão mágico. Tem um pé de feijão aqui do lado. Beleza, essa lanterna é a torre da Rádio Spock. E a mola é a ponte. Não dá pra alcançar o abismo da torre, né? Mas a Max disse que o Vecna quer atrair os dois mundos. Então, a gente deixa. E espera
e espera. Enquanto ele vai atraindo mais e mais e mais. E quando estiver bem perto, a torre da rádio estiver atravessando uma das fendas, bum! A On entra em cena. Faz a meditação dela, entra na mente doentia do Vecna e encurrala ele. E toma papudo. E aí, parando o feitiço, os mundos param de se mover. Pimba, voa lá. Temos um pé de feijão. É perfeito. A gente só precisa escalar ele até o abismo. Eu gostei. Até que não é tão absurdo. Obrigado. Mas tem um problema, e dos grandes. Eu não consigo entrar na mente do Vecna. Ele tá longe demais. Não dá pra tentar, sei lá, caprichar na carga? Comendo essas besteiras aí? Ou, melhor, você vai pra perto. O laboratório do mundo invertido fica logo embaixo do covil dele e ainda tá parado no tempo. Quer dizer que as coisas dos experimentos do Brenner ainda estão lá, incluindo... O tanque. Se você conseguir entrar na mente dele, eu posso conduzir você. Guiar você. Eu conheço a mente doentia dele. É melhor eu ir também. Você é louco, a cena tava ótima. Até chega essa vagabunda aí tentar ajudar. Mas foda-se, tá? A cena foi muito boa. Steve é Gold. Steve é muito foda. E o Dustin no cumprimento tá falando que eles vão pegar meio que bombas, marcar o tempo e no fim explodir pra acabar com o mundo invertido. E eu vou falar um negócio aqui, hein? Quer ver que eles vão marcar um tempo antes, tipo, a gente vai ter 1 hora pra acabar o mundo invertido. Não vai dar o tempo e alguém vai acabar morrendo. É uma aposta minha. Depois você vem aqui ver esse vídeo, beleza? Quando acabar a série. Mas logicamente a série tem coragem, então pode ter uma chance de não morrer ninguém. Mas lógico, falando dessa cena aqui, pô, Steve e Dustin, desculpa quem não concorda, é a melhor dupla da série. Voltando para a Rory, ela acorda lá na casa do Vecna. Ela fica perguntando onde ela está. E todo mundo vai lá tentando motivar, falando que ela foi enganada e etc. Ela até finge por um momento que foi enganada. Acaba batendo neles. O Derek, em vez de ajudar, tá com medo, né? Que o cara ameaçou a família, eu entendo ele. Só não entendo dele ter sido esquecido do nada pela série. E aí ela é pega. Ela quase morre, mas ela é pega. Alô Marcelo, referência a Batman. Depois a série mostra a 11 fazendo aquele caminhão que não sei como... não vou achar defeito nisso, né? Desculpa aí. Ela, pô, eu fiz barulho do pão, não sei se vocês perceberam. Mas ela acaba levantando o caminhão do Murray que tinha sido derrubado antes. Cara, como fã de Stranger Things, essa foi só mais uma cena pra encher linguiça dela levantando. Que porra de cena foi essa? Não dá pra acreditar. Mas depois vai lá, mostra Hopper e Joyce conversando. Aí ele fala que a Kari dá pressentimento ruim pra ele, que ele não confia nela com a 11. Eu concordo totalmente. E ele fala que eu fiquei feliz. Ele fala que se for pra meter uma bala na cabeça da menina, na 8, ele meteria. Faz isso por mim, Hopper, faz. E mesmo eu gostando, já dá pra perceber que é mais uma cena enchendo linguiça. Cara, infelizmente. Depois mostra o Will vendo o buraco de minhoca e vendo que ele é o centro. Que foi ele que fez tudo isso. Essa foi uma analogia minha. E não é querer me achar, mas acho que em menos de 30 segundos eu consigo resumir essa conversa inteira. Que pra mim sim tem um certo sentido de estar lá, mas enche linguiça, cara. Ela literalmente fala que... Como posso dizer? Peraí. O Will, ele basicamente, ele fala que é muito arriscado ele ir lá. E a Max fala que não, porque ele conseguiu salvar ela. E aí ele pergunta, como foi difícil viver na mente dele e tal. Aí ela fala que tá com medo e que ela queria tanto ajudar, mas ela não pode. E o Will pode. E ela meio que motiva o Will a ajudar eles. E adivinha, tem mais uma cena pra encher linguiça. Nossa, esse episódio é maravilhoso. Mostra literalmente o Mike falando pra Robbie que assim, se tal fio encostar, detona, acabou, certo? Não. Aí tem um diálogo da Robbie falando, eu só acho que essa musiquinha aqui não era pra ser usada. Aí o Mike, eu construí a bomba. Irmão, 7º episódio, cara, penúltimo. Fim de nem de temporada, fim de série, cara. Vai fazer o que, né? É foda. É o último episódio, tá ligado? É o último que vai definir tudo. Vamos ver em 1 de janeiro. Então aparece uma cena em que o Dustin, ele chama o próprio Steve por um canto, pra eles conversarem. O Dustin, se não me engano, ele entrega a lança que ele usou com o Ed para matar os morcegos. Então tem uma bonita cena, tá? Do Steve... Essa cena não é pra encher linguiça, tá ligado? É bonita. Do Dustin e o Steve conversando. Onde o Steve ele pede desculpa por ter falado do Ed. E não só por isso. Pede desculpa por não ter apoiado o Dustin no luto. Por não ter apoiado o Dustin depois de ele ter apanhado. Que muita gente falou, o Steve tá certo em jogar a verdade na cara do Dustin. Que ele provocou e tal. Tá bom, pode até tá certo. Mas o Steve ele tinha que ser amigo, entendeu?
Mas aí não foi um defeito de personagem. Foi um defeito que pessoas fazem. Mas eles se abraçam. Dustin, ele perdoa o Steve. E o Steve, não sei, acho que perdoou o Dustin. Ele só pede desculpa mesmo que o Steve que falou mais merda. Mas aí tem a famigerada frase: Se você morrer, eu morro. Se você morrer, eu morro. Ótima cena. Após isso veio uma cena merda da 11 e a 8 conversando sobre o que vai acontecer depois. A 8 ela fala que ouviu a conversa de Mike e 11, em que o Mike falava da cachoeira, etc. E a 11 acaba falando que ela vai querer sobreviver e tal. E a 8 dá um palpite. Ela fala que nunca vai acabar. Mesmo se matarem a Kay, acabar com todos os militares, vai ter alguém que vai substituir. Isso é uma boa, sabe, um bom papo. Agora a 8, ela conversa com a 11 das duas se sacrificarem. Irmão, não. Tipo, a 8 ela fala: quando o mundo desaparecer, o mundo invertido, nós aparecemos juntas. Irmão, não, tá ligado? Começou bem, sabe? Falando que não vai ser um ciclo, sabe? Mas, cara, pô, você termina essa cena falando: não vai acontecer isso, não pode. Se acontecer isso vai ser uma merda, não pode. Então, cara, pra mim é uma cena que, pô, assim, teve sim um bom início, teve uma boa ideia, sabe, pra passar. Só que, cara, a personagem 8, eu sinto que eles queriam melhorar e não conseguem. Torço muito para ser, na verdade, que ela é um pau mandado. Porque eu vou ficar triste se eles não conseguirem ter a capacidade de melhorar uma personagem que já era horrível, já era ruim na temporada 2. Mas vamos lá, né? Vai ter que ver o último episódio, né? O último episódio vai definir uma temporada inteira. Vamos ver. Murray então fala que tá tudo pronto lá no caminhão e elas vão lá. Uma pausa pra falar que eu não sei se o amigo Bobby Brown fez Botox, mas puta, que atuação ruim, cara. Sabe, ela tá jogada nessa temporada assim, que ela tá esquecida. Mas, cara, eu acho que bom, porque a atuação tá uma merda dessa atriz, tá ligado? Eu sei que tem uma grande página de fã, mas, cara, a atriz tá ruim. Tá ruim, ainda por cima faz um Botox, cara. Essa testa aí tá... E ainda os caras não tapam, tá ligado? Com cabelo, tá? Puta que pariu. Mas, continuando. Will então disse que vai querer assumir uma coisa pra mãe. Eu já imaginava que seria. Todo mundo que já imaginava. Quem não viu, calma, que ele vai querer falar. Aí chega o Mike, atrapalha e ele tem a ideia de chamar todo mundo. Sim, é o que você tá imaginando. Will então chama todo mundo. E, cara, assim, ó, começa com ele falando que ele se sente igual a todos ali. Ele joga D&D, ele gosta de, sei lá, não lembro, milkshake, pipoca, que nem eles. Ele gosta de brincar com eles. Ele chama todo mundo, tá? Pra falar isso. Todo mundo mesmo. Ele gosta de tal coisa. Ele disse que ele queria ser totalmente igual, mas ele descobre que ele é diferente. Ele não gosta de menina. Ele fala assim, tá? Aí ele disse que gostava de alguém ali, mas ele descobriu que não é a pessoa, é ele. Essa pessoa é a Timmy Thompson dele, ou seja, uma pessoa que ele sempre gostou, mas que nunca gostou dele, mas que fez ele descobrir quem ele realmente era. E aí, todo mundo vai e abraça o Will, falando que sempre vai ter o apoio, sempre vai apoiar ele. E, cara, muita gente fala que essa cena parou a série, parou o ritmo, parou. Cara, eu acho que se esse episódio 7 fosse um episódio bom, que esse episódio é ruim, fosse um episódio com um ritmo de final de série, poderia ser ruim essa cena. Mas já que é um episódio inteiro parado, inteiro enchendo linguiça, essa cena aqui foi boa. Essa cena aqui eu achei boa, dele se assumindo, dele, tipo, porque assim, ele não vai ter certeza que ele vai continuar vivendo depois do último ataque. E eu achei muito, mais foda ainda, todos apoiando ele, tá ligado? Todos. Tenho certeza que deve ter um ou outro ali. E, cara, a cara do Mike, tipo, olhando, porque ele fala que gostou de alguém de lá, não fala o nome. O Mike já deve ter percebido faz tempo, tá ligado? Mas ele nunca, né? E também achei da hora o detalhe de, no início, antes dele falar, dar um foco no Jonathan, mostrando que ele já meio que já sabia praticamente. E a Robin também. E, cara, todo mundo abraça ele, todo mundo apoia ele. E, cara, eu achei essa cena da hora. E o que melhor faz essa cena? Noah Schnapp, o ator do Will. Puta que pariu. O que a Millie Bobby Brown tá sendo nessa temporada tá sendo o Noah Schnapp. Que atuação foda.
foda. Ele consegue atuar na cena de terror, na cena que ele tá atacando, que ele tá tremendo. E ele consegue atuar nessa cena e que ele se revela. Porque não é só sobre o personagem, é sobre o ator. E eu acho muito foda que o ator, ele consegue, tá ligado? Como posso falar? Transmitir o que o personagem tem transmitido. Entende? Eu não sei se aí a comunidade LGBT viu a série. Se tiver algum aí que viu, comente aí se você achou bom. Se você, como posso falar? Se você se sentiu representado. Porque assim, eu como hétero e meus amigos que ajudaram nesse vídeo, que são desse canal, que são héteros também, eles acharam essa cena boa, tá ligado? Mas teve muita gente que não gostou, sabe? Eu sei que não é por homofobia, eu sei, é porque meio que quebra o ritmo. Mas não foi essa cena, foi o episódio inteiro. Então pra mim, por isso que é uma cena boa. Mas voltando, todos que estão no caminhão, que eu não sei quem, se são todos que estão no grupo, eu só sei que a Erika e o Clark não estão lá. Eles vão entrar na base militar e vão entrar no portal. E então é nos mostrado a Nancy, a fodona, conseguindo matar um monte de policial treinado a vida inteira. Mas isso é normal, né? Fazer o quê? E eles acabam entrando no mundo invertido. E aí, sim, vai acabar o episódio com a 11 e a Kali se entendendo. Será que vai acontecer? Não sei, porque a cena corta e mostra o Henry começando o ritual do capiroto. Sim, e vai começar e, né, todos acabam sendo possuídos. Acaba o episódio, acabou o volume 2. Um volume que, sinceramente, a definição que é, tem duas definições: decepcionante e poderia ser melhor, na minha opinião. Eu não vou falar dos episódios que meus amigos já falaram, mas eu vou falar desse daqui. Irmão, esse episódio aqui, ele parou, tá ligado? Sabe, se você comparar o penúltimo episódio lá da temporada 4, irmão, parece muito mais um fim de série, sabe? E cara, tá me irritando esse negócio. O último episódio, o último, sabe? Agora vai. Não, acho que não vão conseguir concluir no último episódio. Infelizmente, essa série tá sendo comparada a muitas coisas que eu me nego a comparar Stranger Things, Squid, Bem-vindo a Daryl. Não, Stranger Things é melhor. Sim, mas assim, eu sinto tristeza que os caras conseguem comparar agora a quinta temporada, que tá sendo, infelizmente, comparada e tá batalhando ainda. Vamos ver o último episódio, que eu acho que não vai ser isso tudo, infelizmente eu tô achando. Eu acho que poderia ser muito melhor esse volume aqui. Comente aí o que você achou, tá? Não é que eu achei ruim, eu achei legalzinho. E por uma temporada final de Stranger Things, devia ser bom pra caralho. Mas é isso, deixa o seu like, se inscreve no canal, e é isso.